Muito boa essa pergunta, porque a maioria das pessoas confunde assinador digital e certificado digital. Elas são coisas complementares, mas não é a mesma coisa. Então, a assinatura digital ela é um processo de assinar documentos em meio eletrônico. Esses meios eletrônicos eles podem ser celulares, tablets, computadores, notebooks, qualquer meio eletrônico que o documento já surja do meio eletrônico. Então, toda assinatura digital ela tem o não repúdio, então ela é inquestionável. Se você faz uma assinatura em meio digital com certificado digital, ela tem uma validade jurídica ali, é a mesma coisa de você pegar um documento físico em papel, assinar de próprio punho no cartório e fazer o reconhecimento de firma. Então, quais são os benefícios dessa assinatura? Velocidade, então em vez de você precisar ir em todas as páginas, rubricar, assinar a última página, então você tem todo um benefício ali de tempo que você ganha, você também tem benefício de deslocamento. Por exemplo, vamos supor que você tem que assinar um contrato junto com o seu cliente que está em São Paulo, está em outro estado, você está aqui em Belo Horizonte. Hoje a maneira tradicional de você fazer isso é você assinar, ir no cartório, mandar esse documento via correios, então você tem um gasto ali para mandar isso via correios. Com a assinatura digital não, você pode fazer essa assinatura, faz essa assinatura na hora, envia já por e-mail da pessoa, a pessoa já recebe lá em São Paulo, em poucos minutos, já assina, você já tem todo o documento pronto. Então você tem economia de tinta, papel, tempo e tudo mais que facilita a sua vida. Então agora com essas novas políticas também de economia de papel, tempo, vale muito a pena você garantir esses pontos para a sua empresa. Então, muito boa essa pergunta, porque a maioria das pessoas confunde assinador digital e certificado digital. Elas são coisas complementares, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, o que é o certificado digital? O certificado digital hoje ele é um certificado ou um A1, um A3, ele pode ser adquirido junto às autoridades certificadoras. Ele tem validade de 1 a 3 anos, geralmente são aqueles tokenzinhos, cartão, leitor ou arquivo que você instala no seu próprio computador, que você pode com ele emitir notas fiscais, fazer entrega de declaração na Receita Federal, transmitir o e-social. Então é isso que é o certificado digital, é a assinatura digital de pessoas físicas e jurídicas no meio eletrônico, então você consegue identificar quem que é essa pessoa. Agora já o assinador digital, ele depende um pouco do certificado digital para fazer a assinatura. Por exemplo, o assinador digital ele é só um portal, é um sistema que ele gerencia assinaturas. Por exemplo, eu tenho um contrato que eu quero assinar junto com o meu fornecedor ou com o meu cliente, então eu vou importar este documento no assinador. Aí, mediante o certificado digital, eu vou assinar esse documento e esse documento vai ter uma validade jurídica baseado lá nas leis da MP 2200. Eu vou ter uma validade jurídica inquestionável junto a essa assinatura. Então, o assinador digital ele vai manter o meu arquivo assinado lá por 1, 2, 3, 5 anos, depende de cada assinador, ele trabalha de uma forma. Então, eu vou poder consultar esses documentos quantas vezes eu quiser. Então tem essa diferença, um é dependente do outro, mas o certificado digital ele trabalha por si só sendo a sua assinatura eletrônica. Já o assinador digital ele pega toda essa parte de gerenciar seus documentos. Então, não. Como o nome diz, a assinatura digital ela é mediante o certificado digital. Então você precisa adquirir um certificado digital junto a uma certificadora para poder estar assinando dessa forma. Tem validade jurídica inquestionável. Já a assinatura eletrônica, por outro lado, às vezes você vai fazer uma assinatura de um contrato de aluguel. A imobiliária geralmente ele tem o certificado digital, mas o cliente dela não tem. Então você vai fazer uma assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é mediante comprovação de e-mail ou número de celular.
Quando você coloca um documento para ser assinado em de forma eletrônica, você tem que colocar o número de celular da pessoa ou o e-mail. Tem que tomar cuidado para sempre ser o e-mail da pessoa, não pode ser um e-mail, por exemplo, comercial, @empresa, que várias pessoas têm acesso, não, vai ser o e-mail victor@linkcertificação.com.br, por exemplo, que é o e-mail daquela pessoa. Ela vai receber ou no e-mail ou no SMS um código único, que ela vai poder entrar, clicar em assinar o documento, vai fazer uma rúbrica dela para estar composta nesse documento e ainda colocar esse código. Se ela não tiver posse desse código, ela não consegue assinar esse documento. Então o portal ele já trata isso para você. E depois como é que a gente dá a validade jurídica para essa assinatura eletrônica? A gente faz algumas comprovações, que é o IP de qual a pessoa assinou esse documento, qual foi o código utilizado, porque se não for o código que a pessoa recebeu no SMS ou no e-mail, não tem validade. Então a gente faz toda essa amarração e as partes concordando, essa assinatura ela tem a mesma validade jurídica. Ela também está garantida na MP 2200, porque lá tem um trecho no artigo lá que fala: a assinatura digital ela tem o não repúdio, então ela sempre tem que ter validade, ou então assinaturas eletrônicas que comprovam quem assinou. Então a gente faz essa comprovação de acordo com essas informações de e-mail, telefone, SMS e o número do token que foi enviado para a pessoa. Para você assinar um documento de forma digital, você precisa adquirir um certificado junto a uma certificadora que ela é credenciada na infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Que tudo isso hoje ele é fornecido pelo ITI, que é o Instituto de Tecnologia e Informação, que é um braço do governo que dita todas essas regras de como deve ser, como faz para assinar um documento digitalmente, e quem pode emitir e quais as características do certificado digital. Você adquirindo um certificado desse, você consegue assinar o documento tendo apenas um token, um cartão e tendo um meio eletrônico, pode ser tablet, celulares, então você consegue já assinar esse documento de forma rápida e fácil. Como é que a gente garante essa assinatura? Hoje a gente tem o ITI, que é o órgão do governo que faz toda essa política de como deve ser a cadeia de certificação digital. Então, quando você assina um documento digitalmente, ele é calculado um hash. O que é o hash? O hash é um cálculo matemático que é feito em cima de todo documento, e todo documento ele tem um código único. Por exemplo, se eu escrevo um texto dentro de um documento, eu concordo em passar meus bens para tal pessoa. Quando eu rodo esse cálculo matemático nesse documento, ele me gera um número único. Se eu mudo uma vírgula nesse documento, o código é totalmente diferente. Então é assim que a gente faz essa garantia. Por exemplo, todo documento, quando ele é assinado, ele gera-se esse hash e é acoplado o certificado digital no documento que tem esse código. Se eu entro e depois modifico esse documento, coloco uma vírgula ou mudo um valor dentro desse contrato ou qualquer tipo de documento, a assinatura que estava acoplada nele, ela não tem mais validade, porque ela foi assinada com um hash de documento X. Agora ele está um documento Y. Então, tem toda a validade e integridade desse documento, ela é baseada nisso, porque se muda alguma coisa no documento, ela não tem mais validade e não tem mais integridade. Então a gente sempre consegue garantir essa informação baseada nesses cálculos. Hoje o assinador da Link ele consegue te garantir isso, porque uma vez que você postou o documento e assinou, não tem mais como você modificar. Você pode baixar o documento, mas ele vai estar sempre ali para você consultar, então a pessoa vai sempre ter acesso ao documento original que foi assinado. Então não dá para, eu quero alterar tal coisa no documento. Uma vez que ele foi assinado, você não pode mais alterar. Então você tem que cancelar aquele documento e importar um novo documento para ser assinado, porque é a mesma coisa quando você vai num cartório, você autentica um documento. Feita a autenticação em todas as páginas. Se você fizer alguma alteração ali, ele também não tem mais validade. Então funciona da mesma forma de que uma autenticação presencial. Hoje
você pode assinar qualquer tipo de documento com um assinador da Link, porque quando você vai subir um documento, ele te pergunta que tipo de documento você quer subir. É um PDF, é um Word, é um Excel, é uma música, é um arquivo de texto, qualquer tipo de documento ele é possível ser assinado. Só que a gente tem duas ramificações nessas assinaturas. Uma que a gente chama de PADS, que é exclusivamente para assinaturas de arquivo PDF. Com esse tipo de assinatura, a gente consegue modificar o documento colocando uma página extra nele e falando onde que esse documento foi assinado, por quem esse documento foi assinado e um QR Code que as pessoas podem consultar esse documento posteriormente e visualizar ele na íntegra pela internet. E a outra forma que a gente chama de CADS, que assina qualquer documento, por exemplo, músicas, texto, planilhas de Excel. O que é esse CADS? O CADS são dois arquivos que são gerados após a assinatura. Um que é o arquivo tradicional, original, que a gente chama, por exemplo, a planilha de Excel, você fez vários cálculos e colocou os valores lá no seu Excel. E depois um arquivo a gente chama ele de P7S, é onde tem toda a sua planilha original, fica dentro desse arquivo, mas quem assinou, qual horário que assinou aquele documento. Porque vamos supor que, como a gente não consegue modificar esse documento colocando visualmente igual um PDF, a gente gera esse arquivo auxiliar que tem toda a assinatura ali dentro. Então, eu entrei depois e modifiquei a planilha de Excel, era 100 mil, eu coloquei 150 mil. Essa planilha não corresponde mais com a planilha que está dentro do P7S, então a gente consegue garantir que essa planilha teve modificação e ela não é mais válida. Então a gente consegue fazer toda a validade e integridade desse arquivo, porque uma vez que foi para dentro do P7S, essa planilha não sai, não pode mais ser modificada ali dentro. Então a gente garante quem assinou, quando assinou e toda a validade. Então qualquer tipo de documento ele pode ser gerenciado e assinado pelo portal de assinaturas da Link.